só símbolo judaico. O cara usa uma estrela de Davi desse tamanho assim, um colar de ouro. As roupas no culto dele... O cara tem cabelo? Não, ele tem um cabelo curto. No culto eles se vestem de branco, uma túnica branca, aí tem a menorá, tem uma estrela de Davi. Pá, é uma mistura de judaísmo com espiritismo, com cristianismo, uma coisa esquisita que vocês veem assim. E eles fazem procissão em monte. Não sei se procissão é a palavra certa, mas eles sobem um monte assim. Os líderes da igreja, homens e mulheres, na frente, vestidos com roupão branco, com cajado na mão, indo, e o povo vindo atrás, subindo no monte. Aí lá no monte, em cima do monte tem uma cruz enorme. Aí lá eles manifestam a cura, manifesta isso, manifesta aquilo. Aí a propaganda, né, da igreja, né? Milagres, 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 cura, cura. Aí passa o comercial da igreja. Aparece a foto da pessoa, fulano, ciclano, beltrano, teve sua vida financeira restaurada. Aí fulano, ciclano, beltrano, usava a cadeira de rodas, agora não usa mais. Aí vai passando. É uma coisa muito esquisita. Aí no programa ontem, o pastor teve lá o espaço de tempo dele, usou o espaço para refutar um pastor que tinha perguntado para ele se o diabo fala de Jesus. Estava aparecendo aquele programa do João Kleber, da Rede TV, que demora 2 horas para dar uma notícia no final. Estava aparecendo isso. Aqueles toques. Cara, é uma coisa tão esquisita. É muito esquisito, gente. Muito esquisito. É muito esquisito. Mas a que ponto nós chegamos? A que ponto o Evangelho chegou? O evangélico, verdade. O evangélico chegou. Verdade. Capítulo 15. A rebelião de Absalão. Vamos lá. Veja. O tempo que Absalão ficou em Jerusalém sem ver o seu pai, amadureceu nele um sentimento perverso. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como guarda de honra. O que ele está fazendo aqui? Atitude, qual o problema? Estou emocionado, não é possível. O que ele está fazendo aqui? Quando ele toma carruagem com cavalos, 50 guardas pessoais de honra. Isso são atitudes de quem? De rei. Ele está fazendo aqui exatamente o que está escrito lá em 1 Samuel capítulo 8. Lembra quando Samuel falou para o povo o seguinte: ó, vocês querem um rei? Queremos. Então tá bom, saiba que esse rei vai tirar os cavalos de vocês, os filhos de vocês para servir a ele. Isso. Exatamente o que Absalão está fazendo aqui. Ele está começando uma conspiração, um golpe. Agora, ele não pode se proclamar rei. Quem tem que proclamar ele rei é quem? Ele não vai governar sozinho, ele vai governar para o povo. Então ele tem que conquistar esse povo. E nada melhor, 2, Léo, por favor. 3 no caso, né? 3. Uma bandeja. Então nada melhor do que conquistar o povo. Nada melhor do que conquistar o povo do que agradando o povo e fazendo as vontades desse povo. O que ele fazia? Toda manhã ele ia para o portão da cidade de Jerusalém. Ficava na porta da cidade de Jerusalém, portão, a entrada principal. Quando as pessoas chegavam para levar diante de Davi as causas para ser julgada, ele dizia o seguinte, versículo 3: ele tomava a frente e dizia assim: sua causa é justa e legítima. Não importava a causa. Ele dizia: poxa, você tem razão, é isso mesmo, você está certo, você está certo. Amaciar o ego das pessoas. Melhor maneira de você conseguir uma amizade, amaciando o ego das pessoas. Ele foi o primeiro a começar a pegar mentira, mais ou menos. Não foi o primeiro não, mas eu acho que ele foi o primeiro político. Show. Na verdade, né? Ele está querendo o quê? O poder. Isso aí foi Davi que a gente viu nas outras aulas.
Não, mas Davi tinha sido prometido, entendeu? Davi tinha sido ungido e tal. Ele não, ele é um político mesmo. Veja. Veja o que ele vai dizer. Ele quer a presidência. Político nato, então. É nato. Olha, ele vai dizer para as pessoas o seguinte. Parece brasileiro. É uma pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. Ou seja, para ouvir você. E dizia ainda: quem me dera ser juiz. Então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, ele não permitia, ao contrário, ele levantava a pessoa e beijava. Olha só, vê se não está querendo voto. Vê se não está querendo voto. Fazia isso com todos que vinham ao rei para pedir justiça, e desse modo ia conquistando o coração de todos em Israel. Por que falar em Israel? Porque em Jerusalém vinha povo de todo Israel para julgar as coisas, para Davi julgar. Então essas pessoas, quando voltavam para casa, voltavam com que notícia? Tem um cara lá em Jerusalém maravilhoso, o nome dele é Absalão, o cara é simpático, gentil, o cara não é soberbo, beija a gente, abraça a gente, julga nossas causas. E a fama dele vai se espalhando em Israel. Bota ali, bota lá. Bota a ponta. E a fama dele vai se espalhando em Israel. Se espalhando. Fazendo comício. É isso. Verdadeiramente. Por quanto tempo ele fez isso? Quanto tempo durou a campanha política, gente? Pô, sei lá. Eu acho que ele começa Eleição em outubro, normalmente começa em junho, né? Julho, né? São 4 meses, né? 4 meses. A Absalão fez 4 anos isso. Nossa, isso que é foco. Isso é foco. Pregação de hoje: aprendendo com Absalão. Tome o que é seu, né? Sessão de coaching. Vamos lá. Absalão, um exemplo de homem, um exemplo da Bíblia. Ela deu Um exemplo de persistência. Tome o que é do outro, aprendendo com Absalão. Não, tudo a gente tem que tirar uma coisa boa, né? Persistência. Persistente, ele foi para o mal, mas foi persistente, não podemos negar. 4 anos ele fez aquilo. Por quê, gente? Porque não existia WhatsApp na época, né? Então uma notícia para se espalhar por todo Israel demorava, né? Até ele conquistar apoio, ajuda. Vocês imaginam naquele tempo, quando o rei fazia um decreto, quanto tempo demorava para esse decreto se espalhar? Hoje não, hoje em dia, antes do presidente falar uma coisa, a mídia já está falando. Entendeu? Então assim. Tá sabendo até que o presidente não falou. Exatamente, né? Aí depois está se retratando lá. Nós pedimos perdão pela notícia que dissemos, Porque ele não falou isso. Versículo 7. Passado 4 anos, Absalão disse ao rei: me deixa ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Olha a mentira. Olha a mentira. Ele vai dizer que tem que ir a Hebrom porque ele fez um voto a Deus e ele precisa ir lá para sacrificar a Deus e cumprir o voto dele. O rei diz: tá bem, vai lá e cumpre o seu voto. Vocês lembram de Hebrom, né? Lembram o que aconteceu em Hebrom? Essa cidade é importante, lembra que eu falei para vocês? Quando Davi tomou. Exatamente. Foi onde Davi foi ungido rei. Rogério, Oi? isso tudo por causa daquela questão Qual questão? da irmã. Tudo isso que ele está fazendo, ele está tramando contra o pai, contra a questão do rei. Ele se vingou de Amnon. Agora é a vingança contra Davi. Porque Davi não fez nada contra Amnon. E ao contrário, fez contra ele. Exilou ele, mandou ele embora de Jerusalém. E mesmo quando ele voltou para Jerusalém, ele não quis recebê-lo. Então agora é a vingança dele contra Davi. Exatamente. Ó. Malé. Jerusalém. Hebrom foi a primeira capital de Davi.
foi onde ele foi ungido rei de Judá. Né? Lembram? E é onde Absalão vai, para cumprir o voto dele. Chegando lá, olha o que ele vai fazer. Em versículo 10: enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém com seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Giló. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Preste atenção em umas coisas aqui. Ele vai para Hebrom, manda mensageiros para todo Israel, dando já a notícia de que ele era rei e que ele tinha sido ungido rei aonde? Em Hebrom. Por que Hebrom? Porque foi onde seu pai foi ungido rei, e porque se a notícia é que se ele fosse ungido rei em Jerusalém, as pessoas pensariam: ué, ele foi ungido rei em Jerusalém, no mesmo lugar em que Davi está, então poderia não aceitar essa unção dele. Então ele vai para Hebrom. Lá ele manda chamar quem? Aitofel, ex-conselheiro de Davi. Não era mais. Por quê? Porque Aitofel era vovô de Betseba. Aitofel morava em Jerusalém, mas depois do que aconteceu, ele se mudou para onde? Giló. Por que eu estou dizendo que ele morava em Jerusalém? Porque a família Betseba morava ali do lado do rei do palácio, onde moravam os conselheiros do rei. A gente viu na semana passada, onde ficavam as casas das pessoas importantes, próximas ao palácio. Então foi isso. Aitofel se juntou a Absalão e virou o principal conselheiro de Absalão. Quando a notícia chegou em Jerusalém, chegou o seguinte: todo Israel se uniu a Absalão. Davi vai dizer o seguinte: então devemos fugir de imediato, ou será tarde demais. Rápido! Se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. E é para a gente pensar: por que Davi não ficou para proteger a sua cidade? Ele era um rei legítimo, né? Ele poderia falar: quem vem? Deixa ele vir. Mas é ainda assim, ele não quer brigar com seu filho. Aqui a gente tem uma certa atitude louvável de Davi. Veja, Davi sabe que tudo isso que está acontecendo é culpa dele. Você imagina as coisas acontecendo na sua vida, um monte de desgraça acontecendo na sua vida, e você não pode ir contra essas coisas, porque você sabe que todas essas coisas são consequências daquilo que você fez. Então, o que você faz? Você espera passar. Deixa acontecer. Mas ele sabe que Deus é com ele. Ele está puro não. Tá não. Não! Acho que ele está malhando o cérebro na academia. Tá jogando peso na cabeça, filho? Tu falou isso, eu me lembrei de uma música, deixa acontecer. Aí eu falei pra ele: você vai ver, porque é realidade. Amém. É só deixa acontecer, ué. Pergunta, Maria Clara, vai, pergunta. Eu sei que você quer perguntar. Caraca. Pergunta pra ela tá do seu lado. Caraca. Eu já pergunto também, Rafael. Você perguntou pra mim, eu não sei, quem sabe é ela, entendeu? Você perguntou pra ela, né, na cara? Ah, foi? Eu lembro. Eu não lembro. Então tá bom, vamos lá. Eu perguntei pra ela, tava parecendo a dona dela. Ah, tá. Ah, você não. Vamos lá, voltando aqui pro louvo a Deus, pra Davi. Vamos lá. Voltando para Davi. Então ele está deixando as coisas acontecerem. Ele foge de Jerusalém
e diz o seguinte, versículo 16, olha só, versículo 16. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Só que ele fez o seguinte, deixou 10 concubinas para fazer o quê? Essa atitude de Davi, ele deixou 10 concubinas para cuidar do palácio. Tem duas coisas aqui. Primeiro, ele fez isso porque ele sabia que ele voltaria. Então cuide da minha casa, que eu vou voltar. Ele sabia que isso era uma fase, ele iria voltar. Mas por trás dessa atitude dele, a gente tem outra mão de Deus aqui. Ele faz com que Davi deixe suas concubinas no palácio para fazer cumprir novamente a profecia de Natã. Lembra dessa parte? Lembro. Fala ainda não. Vamos lá. Também iam com Davi sua guarda pessoal e 600 homens de Gate. Gate era a cidade lá da Filisteia, lá, veja. 600 homens lá dos filisteus que serviam a Davi. Ele até vai perguntar para esses homens, né, por que estão seguindo ele. Mas os homens vão dizer, somos fiéis a você e tão certo como vive o Senhor, iremos contigo. Então, tudo bem, vai lá. 23. Por onde passava o rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em alta voz. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde fica o vale do Cedron. Ó, cidade de Davi, aqui embaixo. Domingo que vem a gente vai ver isso bem melhor. Cidade de Davi. Vale de Cedron é todo esse vale para o leste de Jerusalém, onde eles vão atravessar. Aqui em cima, no vale, depois do vale, tem um vale aqui embaixo. O vale, você sabe o que é vale, né? É um lugar entre dois morros, duas colinas. Aqui tem a colina, que são os montes que, sobre onde quase estão a cidade de Davi, Jerusalém. E aqui a gente tem outra colina, outros montes, que é o Monte das Oliveiras, que é onde Davi vai. Então ele foge para cá. Então ele vem nessa direção. E o que a gente tem, se a gente vir para cá? Vocês conseguem imaginar no mapa aí o que a gente tem no leste? Que corta Israel no meio? É o rio. Isso. Rio Jordão. Ó, tá saindo para cá, vindo em direção ao rio. Então é essa a direção que ele está tomando. Está fugindo da cidade. Versículo 24. Zadok e todos os levitas, Zadok era o sumo sacerdote, e todos os levitas acompanhavam o rei carregando a arca da aliança. Puseram a arca no chão, e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todos tivessem saído da cidade. É incrível que esse povo acha tempo para oferecer sacrifício em qualquer ocasião, né? Meu Deus do céu. Tá tomando banho, lembra de sacrificar. Pois é, mas Davi vai tomar uma atitude de vai dizer o seguinte, olha só. Versículo 25. Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Mas se ele não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer bem. Então, a atitude de Davi aqui é sábia. A arca tem que ficar no lugar dela. A única ocasião que a arca saía da cidade era quando tinha guerra. Não está tendo guerra, porque ele está fugindo, né? E outra coisa, Davi teve uma atitude aqui que os sumos sacerdotes não tiveram. Qual é a intenção de Davi? A arca não é um amuleto que você tem que carregar para onde você for e Deus vai estar com você se a arca estiver com você. Não, a arca é um símbolo, é um objeto que simboliza a presença de Deus, mas não é um amuleto, como muitos estavam usando objetos sagrados. Ou os sacerdotes queriam levar, mas Davi disse, não, se Deus é comigo, ele vai ser comigo aonde eu estiver e vai me fazer voltar para casa. Se ele não for, que ele faça a vontade dele. Então ele vai mandar os sacerdotes voltarem para a cidade e ainda vai mandar Jonatas,
filho de Abiatar, o sumo sacerdote, para ser espião dele. 30. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. E os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subia o monte. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou dizendo: ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Veja que oração. É a famosa oração ao contrário, né? Que o povo fala, né? Oração ao contrário. Comprovando biblicamente que existe. Vou orar contra vocês agora. Oração ao contrário. Davi está pedindo aqui para que Deus faça com que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Sim. Aí, ó, não leva. Você atende a Sim. Mas olha só, o que a gente aprende aqui, veja. Davi não quer a morte de Absalão. Davi não quer o mal de Absalão. Ele quer com que essa atitude de Absalão seja derrotada, seja fracassada, para que ele veja e se arrependa. Veja, ele não está pedindo a morte de Absalão, ele está pedindo a desgraça de Absalão, ele está querendo que tudo isso que Absalão está tramando, acontecendo, não prospere. Então, a oração de Davi não é uma oração para que Deus faça o mal contra o meu próximo. É uma ação para que Deus, na verdade, impeça com que as atitudes dele para o mal se concretizem. É só contra a vontade de Absalão, só. Exatamente. Quando Davi chegou no topo do monte, encontrou Usai. Usai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você vier comigo, será apenas um peso. Volte para a cidade e diga a Absalão: agora serei seu conselheiro, ó rei, como no passado fui conselheiro de seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Usai, que era conselheiro de Davi, Davi envia ele para ser agora conselheiro de quem? De Absalão. Para fazer o quê? Quando Aitofel dá um conselho para Absalão, Usai vai estar lá e vai dar outro conselho. Essa é a intenção de Davi. Fica lá como espia, fica lá como o do contra. Entendeu? Vai ser aquilo do contra. É a resposta da oração de Davi. É a resposta, exato, Deus enviou na hora, a resposta. Assim Usai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou na mesma hora. Veja só, quando ele chega na entrada de Jerusalém, o que está acontecendo? Absalão está entrando na cidade com o seu exército. Na hora. Davi está lá no Monte das Oliveiras e Absalão está entrando na cidade. Foi na hora que eles fugiram. Na hora. Imagina se Davi não tivesse saído naquele exato momento da cidade. O encontro. Ia ser guerra na hora. Conflito na cidade. Pai contra filho. Israel contra Israel. Então a atitude de Davi de fugir foi sábia demais. O que nos ensina muita coisa. Muitas das vezes nós temos que fugir de muitas brigas para poder vencer a guerra. Muitas das vezes a gente tem que recuar, tem que se esconder. Bater de frente não é o ideal. Porque bater de frente com quem está errado é acreditável. Não discuta com um tolo, senão você vai se fazer mais tolo do que ele. É verdade. Davi novamente está voltando a ser quem? Aquele cara que estava perseguindo de Saul. Deixa Deus lutar a batalha, deixa Deus fazer as coisas do jeito dele. Davi está recuando, e quando Davi recua, toda vez que Davi recua, quem toma a frente? Deus. Com Deus na frente não tem como dar errado, né? Você vê que toda vez que Davi, por sua vontade, se pôs à frente, deu merda na história. Toda vez que ele recuou, Deus lutou para ele. E aí vai. Então, gente, não tenham medo em recuar. Não tenham medo. Vamos lá. O 16 vai contar o seguinte. Essa primeira parte do 16, do versículo 1 até o versículo 14,
Veja, a conspiração está sendo tramada, está todo mundo lá sabendo do que está acontecendo. Davi vai chegar no topo do Monte das Oliveiras e vai encontrar Ziba. Lembram dele? Quem era Ziba? Ziba era do cara, esqueci, do filho do Jonathan, né? Que Era servo de Mefi. Mefibosete. Era o servo de Mefi. Lá quando a gente viu que Ziba se tornou servo de Mefibosete, né? Que Davi determinou que Ziba e toda a sua família agora seria servo de Mefibosete. A princípio a gente não vê Ziba como uma figura ruim, mas agora a gente vê que na verdade ele era um cara mau, um cara que nunca aceitou a condição dele de servo. Ele vai dizer o seguinte: quando Davi encontrar com Ziba, Davi vai perguntar para Ziba: onde está Mefibosete? Por quê? Porque Mefibosete morava junto do palácio com Davi. Era um de seus hóspedes reais. Ziba vai dizer o seguinte: Mefibosete não quis vir. Ficou em Jerusalém. E ainda disse o seguinte: hoje todo o povo de Israel vai me devolver o trono de meu pai. Vocês viram? Ele contou uma mentira para Davi, dizendo que Mefibosete ficou de propósito, porque ele ia se tornar rei de Israel. Porque ele era neto de quem? Saul, né? Davi acreditou e disse o seguinte, versículo 4: nesse caso, dou a você tudo o que pertence a Mefibosete. E ele, né, humildemente me prostro, que o Senhor meu rei sempre se agrade de mim. Falso. Falso. Bom, essa é a situação. Eu quero ler agora com vocês o Salmo de número 3. Por favor. Salmo 3. Davi escreveu esse salmo exatamente quando fugia de Absalão. Nesse episódio aqui que a gente está estudando. Alguém pode ler, por favor? Todo o Salmo 3. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente que é contra mim. São muitos que dizem: Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória, e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu do seu alto, do seu santo monte. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento, abençoa o teu povo. É a oração de Davi, é o cântico dele nesse episódio de fuga do seu filho Absalão. Voltando para 2 Samuel 16, do 5 até o 14, a gente tem um episódio agora bastante interessante. Veja, Davi agora vai passar pela tribo de Benjamim. Ele vai sair de Jerusalém, né? A tribo de Benjamim está aqui em cima, ó. Ele está saindo de Jerusalém e indo em direção ao Rio Jordão, né? Para atravessar. Então agora ele vai passar pela costa agora, pela terra da tribo de Benjamim. Lembra quem era de Benjamim? Lembra não? Vocês vão lembrar agora. Simei, a gente era de Benjamim, mas eu estava falando de outro, mas vamos lá. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de quem? Saul. Eu falei
Ele passou por uma cidadezinha onde estava ali os parentes de Saul. Olha o que o Simei começou a gritar para Davi, dizendo, versículo 7: saia daqui, assassino bandido. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul, ou na família de Saul, na casa de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois é assassino. O que ele está falando aqui não é amaldiçoando Davi pelo pecado dele contra Betseba, né? Ou Urias. Ele tem ressentimento porque o parente dele, Saul, tinha deixado seu rei e agora Davi é. Vejam que ainda existia em Israel ainda pessoas que eram contra o reinado de Davi, principalmente na tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul. E aí Abissai, o sobrinho de Davi, vai querer matar esse homem que está gritando contra ele, mas Davi não vai permitir. Olha o que Davi vai dizer, versículo 11: meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixe-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor quem o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa destas maldições de hoje. Então Davi vai seguir o seu caminho e não vai deixar com que as palavras de Simei interfiram em nada contra ele. Davi não faz isso porque, veja, ele acredita que de certa forma aquilo pode ser de Deus, para afligi-lo ainda mais. Só que mais tarde, quando Davi vai ver que na verdade Simei usou o nome de Deus em vão e falou palavras horríveis, né? Davi vai mandar matar Simei. Está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Pois fim, eles vão chegar no Rio Jordão exaustos, mas não vão atravessar. Eles vão descansar ali na beira do Rio Jordão. Porque atravessar um rio como o Jordão, que era um rio forte, né? Cansados da viagem, não era a melhor coisa para fazer. Então ali, no Rio Jordão, depois de ter passado pela tribo de Benjamim, ter ouvido essas coisas de Simei, Davi então vai compor outro salmo nessa circunstância. Agora vai ser o salmo de número 7, que a gente vai ler de novo. Vamos lá? Salmo 7. Pode, à vontade. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento dos povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez.
A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Então esse é o Salmo de Davi. Na parte, no versículo 3 até o versículo 5, ele expressa exatamente o que ele ouviu de Simei. Olha o que ele vai dizer. Ó meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo, ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e me capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Então ele está dizendo, né? Se eu realmente fiz isso, isso o quê? Aquilo que ele ouviu de Simei. Simei estava acusando ele de quê? Assassino, bandido, né? Traidor do Saul. Então é exatamente isso que ele está dizendo aqui no Salmo 7. Pois bem. Nunca mais uma versão da mesma forma. É muito interessante. Pois é. É o que a gente faz, né? Tem que ler as coisas no seu contexto. Tudo tem um contexto, né? Tudo tem uma forma. A gente tem que ler dentro da forma como ele escreveu. Expressando, né? Não é do nada, Davi do nada escreveu um monte de salmo. Não, tem as situações. Nesse meio tempo, versículo 15, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados de Aitofel, e todos gritavam: viva o rei, viva o rei. E aí eles vão encontrar o Sai, e o Sai vai dizer o seguinte para ele: olha, eu vim aqui, por quê? Porque agora eu quero ser teu conselheiro. O Sai que tinha sido enviado por Davi, tá? E aí o primeiro conselho de Aitofel para Davi, versículo 21, alguém pode ler? Aitofel respondeu: tenha relação com... Não, dê alto para a gente escutar. Aitofel respondeu: tenha relação com as concubinas que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai, de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão ao seu lado. Pode ler. Então amarraram uma tenda no terraço do palácio, e ali Absalão teve relações com os concubinos de seu pai à vista de todo Israel. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fosse um conselho dado pelo próprio Deus. Olha só. Olha o babado. Olha o babado. Você vê por que Aitofel deu esse conselho para ele? Ué, porque o Davi fez isso, né? Hã? Porque o Davi fez isso, né? Com o marido da Batseba. Onde foi que Absalão teve relações com essas mulheres? Onde começou o pecado de Davi. Vocês olham como o pecado dá voltas, né? Olha como as... Ai, gente. Olha como as coisas... pecar agora. É bom, isso é bom, isso é bom. Não peca. Tudo tem uma consequência. Exato, veja só. Medo de pecar. Terra, ó. Deus revela teu pecado, irmão. Eita. Deus vai revelar onde foi o teu pecado, hein? E o problema é que faz todo. E vai revelar para todo mundo. E o que ele faz, olha só. Tenha relações, porque olha só. Olha, mas não é. Essas as concubinas tinha problema? Tinha. As concubinas eram mulheres de Davi. Não eram casadas, mas eram mulheres, serviam a Davi. E a lei proibia isso. Era contra a lei. Mas Outra... não vai ferrar de Salão? Hã? Esse conselho não seria aquela parte do... Eu tô viajando. Tipo assim, de conselhos errados? São conselhos errados. Que deve pedir a Deus? São conselhos errados. Sim, mas... Deus tinha falado que a concubina dele seria... Deus tinha falado isso aí. Exatamente, vamos voltar lá em 2 Samuel. Quando Davi e as mulheres... É isso aí que a Tereza... Foi isso que eu perguntei. Foi o que a Tereza falou naquela hora. Exatamente, ó. Olha só. 2 Samuel 12, versículo 9.
você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Ainda disse o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e a darei a outro homem, ele se deitará com ela à vista de todos. O que você fez em segredo, palavra de Deus, o que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Eu vou repetir isso porque Deus não envergonha ninguém. Vocês estão vendo, gente, como é que é a situação? Novela mexicana. Né? O que são as novelas mexicanas diante da Bíblia? Livro para mais do sul. Exatamente. E a Lívia está ali com seu $1 na mesa. E bolada. Prosperidade, é para atrair prosperidade. Aleluia. E bolada. Ó, e bolada. Aí ele tá vivo. Bolada. Não, mas Lívia vai ser a única criança que vai crescer. A Lívia vai ser a única criança que vai crescer com a imagem de Davi diferente de todas as outras crianças, né? Perguntar para as crianças assim: o que Davi fez? Matou Golias. Aí perguntar para a Lívia: o que Davi fez, Lívia? Aquele assassino da Adúltero assassinou um monte. Vocês acham que ela não aprende nada assim? Tá aprendendo, tá guardando tudo ali, tá? E ela acompanha a leitura direto. Ela fala mesmo. fala, a outra, aquela irmã que criou a outra menina, acho que ela bem não sabe. Eu não sei se ela soube que mudou Mas ela vinha de dia morrer. hoje. Eu não sei. Ela mora lá no seu morro, não mora, Tereza? Ele mora lá. No Morro da Frente. Você a vê? Você a vê? Mas eu posso avisar. Pô, avisa pra ela. Tá. Vê se ela tem um WhatsApp. Aí você manda pra mim pra eu colocar ela no grupo. Tá bom? Pois bem. Não anunciou na igreja, não, anunciou. Não sei. Eu ia anunciar ontem, mas aí eu saí ontem antes do culto terminar também. Aí não deu pra falar. O que foi, gente? Pois é. Aitofel vai dar um conselho para Absalão, que vai dizer o seguinte. Eu vou resumir aqui o capítulo 17 pra gente, rapidinho. Olha só. Outro conselho de Aitofel. Aitofel vai dizer o seguinte, ó: deixa que eu saia com 12 mil homens para perseguir Davi. 12 mil homens. Vou lá, ele deve estar cansado, exausto da viagem, as bagagens e tudo. A gente vai lá, acaba com isso rapidinho e mata ele. Absalão, 12 mil só. boa ideia. 12 mil, Davi está com 600, Só. né? Então, 12 mil só. Então, vocês veem. Absalão, boa ideia. O que Aitofel quer é matar Davi, é se vingar de Davi. Aí o Sai vai entrar em serviço agora, o 007 de Davi. Absalão vai fazer o seguinte: vamos ver o que o Sai vai dizer. Vamos ouvir o conselho de Usai. Aí o Usai vai dizer o seguinte: olha, eu acho que o conselho de Aitofel está equivocado. Eu acho que não é bom fazer isso não. Sabe por quê? Porque vocês sabem como Davi e os guerreiros dele são valentes, são guerreiros. E é muito capaz de acontecer de que vocês percam essa batalha e que Davi saia ainda mais vitorioso e a fama dele se espalhe em todo Israel. Eu recomendo o seguinte: faz o seguinte, envia mensageiros por todo Israel, convocando o pessoal para a guerra, convocando todos os soldados. Então, depois que você houver convocado todo o Israel para a guerra, nós saímos então contra Davi e fazemos guerra contra ele, Israel sob o seu comando. Por quê? O plano de Aitofel era: Absalão fica aí, eu vou com os soldados e mato lá Davi. O Sai não. É melhor, Absalão, você ir na frente de todo o exército, porque aí sua vitória vai ser mais honrada, você liderando o exército de Israel contra o seu inimigo Davi. O conselho dele era, de certa forma, bom para a imagem de Absalão, mas o conselho de Aitofel era melhor.
Por quê? Se Absalão tivesse ouvido o conselho de Aitofel, certamente, é claro que não excluindo a ação de Deus aqui, mas olhando por perspectiva agora de estratégia militar. Davi está cansado na beira do Rio Jordão com todo o povo à noite. Imagina 12 mil homens chegando e acabar com tudo. Ainda mais tá na vantagem numérica. O conselho de Ussai é o seguinte: fazer com que haja convocação em todo Israel vai demandar o quê? Tempo. Tempo para que Davi e o seu exército Prepare também. Prepare. e descanse. Vocês entenderam a estratégia dele? Então, Absalão vai dar ouvidos então ao conselho de Ussai. Só que Ussai vai fazer o seguinte: vai contar para Zadok, o sumo sacerdote, que também é 007 de Davi, e Zadok vai mandar a notícia para quem? Para Davi. Só que no meio dessa notícia, versículo 18, um rapaz ouviu a notícia e contou para Absalão. Por isso, fugiram depressa para Baurim, uma cidade próxima, onde os escondeu dentro de um poço em seu quintal. Aí a mulher desse homem vai tampar o poço com um capim e mato, né? E os homens vão ficar lá embaixo no poço. Porque se ela não tapasse o poço, os homens iam olhar dentro do poço para ver se eles estivessem escondidos ali. A mulher então tapou tudo e eles perguntaram: vocês viram os homens passar por aqui? Aimais e Jonatas? E a mulher vai responder: olha, eles passaram por aqui, mas foram direto para outra cidade. Então eles saíram do poço, correram depressa e disse o seguinte para Davi: depressa, atravessem o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos os que acompanhavam atravessaram o rio Jordão naquela mesma noite e chegaram às outras margens antes do amanhecer. Veja, o rio era tão grande assim que durava uma noite toda para atravessar? Não, mas eles estavam com muita carga, com muito peso. Tinham mulheres e crianças ali. Vocês imaginam atravessar um rio turbulento, né, com tudo isso? Demorou mais do que a travessia do Mar Vermelho. E aí o seguinte: quando Aitofel viu que Absalão não seguiu o conselho dele, ele viu que dali por diante as coisas iam desandar. A conspiração, o reinado de Absalão não ia prosperar e que as coisas iam feder para o lado deles. Aitofel vai montar no seu jumento, vai para a sua cidade natal, entrar na sua casa e se enforcar. Ele se suicida e é sepultado no túmulo de sua família. Então veja, buscou vingança contra Davi, deu conselhos para o filho de Davi, viu que as coisas não foram como ele quis, e quando viu que não tinha mais saída, antes mesmo de Absalão perder a guerra, ele vai para sua casa e se mata. Pois bem, então é isso que está acontecendo. Capítulo 18 agora. A derrota e a morte de Absalão. Agora, com os exércitos agora prontos, deu tempo de Davi se preparar. Davi vai fazer o seguinte: vai levar os seus soldados e vai separar em 3 grupos. Um comandado por Joabe, um comandado por Absai e o outro comandado por Itai. 3 grupos. E Davi ainda vai querer ir para a guerra, mas os generais dele vai dizer o seguinte: olha, Davi, não é bom você vir nessa guerra. É melhor você ficar aí, protegido, e que independentemente do que aconteça com a gente, você vai estar aí. Davi então vai seguir o conselho dele, vai ficar lá no acampamento, na cidade onde ele estava, e os exércitos de Davi vai sair à guerra. Mas a ordem de Davi para os seus exércitos é o seguinte, versículo 5: por minha causa, tragam o jovem Absalão, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o recado de Davi, de que não deveriam matar Absalão.
Pois bem, a guerra aconteceu no bosque de Efraim. Bosque, vocês sabem que é uma região de floresta. Normalmente as guerras não acontecem em bosque, as guerras acontecem em vales, locais abertos, né? sem montanhas, sem nada. São ali que as guerras acontecem, só que essa aconteceu no bosque. E houve grande matança naquele dia, e 20.000 homens perderam a sua vida. Versículo 8: a batalha se espalhou por toda a região, e morreram mais homens por causa do bosque do que por causa da espada. Por quê? No bosque tem floresta, tem galho, tem armadilha da própria natureza. Então, muitas guerras na Bíblia acontece que o seguinte: morrem mais soldados por causa do lugar onde a guerra foi do que de fato pela batalha. Isso aconteceu muito no livro de Juízes. Lembra na batalha lá em que Débora e Baraque vão? Morreram mais homens por causa da chuva que deu lá. Do exército de Napoleão, por causa do frio. O frio, né, na Rússia, exatamente. Do que, na verdade, mais homens por causa da ação da natureza do que por causa da espada. Durante a batalha, versículo 9: Absalão se deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. Lembra que eu falei para vocês que o detalhe sobre o cabelo dele não era coincidência? Tinha sido proposital? Ele ficou enganchado nos galhos pela cabeça, porque provavelmente os galhos se entrelaçaram no seu grande cabelo. A mula continuou a correr, de modo que ele ficou pendurado pela cabeça. Um dos soldados de Davi disse a Joabe: vi Absalão pendurado numa árvore. Você ouviu? Perguntou Joabe. E por que não matou ele ali mesmo? Eu teria recompensado você com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer para não matarmos Absalão. Então Joabe respondeu, 14: não vou perder mais tempo discutindo com você. Pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e os seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: não tenho filho para dar continuidade a meu nome. Então ele chamou aquele monumento de Monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então veja só: Absalão morre, Joabe desobedece a ordem do rei, mata Absalão e enterra ele ali mesmo. Mais uma vez Joabe, né? Mais uma vez Joabe desobedecendo as ordens de Davi. Mas eu até entendo agora Joabe, porque olha só, Joabe trouxe Absalão de volta para Jerusalém, fez Absalão voltar. Absalão vai e se revolta contra o pai dele. Aí o cara que é general, que já não tolera gente ruim, O cara teve uma chance. Não aproveitou a chance, mas Joabe não é Davi. Davi se compadecia de seus inimigos. Joabe não. Tá, ó. Joabe é logo, né? Pois é. E aí, gente, quando Davi... Pois é. Esse monumento de Absalão, ele fez porque Absalão já via sua própria derrota. Ele não tinha filho mais. Seus filhos tinham morrido, não tinha descendente. Então ele sabia que o reinado dele só ia durar enquanto ele estivesse vivo. Então ele ergue um monumento para que depois que ele morresse, a imagem dele permanecesse em Jerusalém. Existe um lugar em Israel, essa tumba em Israel fica próxima à cidade de Davi.
ela é chamada de tumba de Absalão, mas na verdade ela não é a tumba de Absalão. Essa tumba ela foi construída durante a época do rei Herodes, mas deram o nome de tumba de Absalão porque antes de se comprovar a data de quando foi construída essa tumba, se acreditava que aí era o lugar onde havia sido enterrado Absalão. Mas a gente vê pela narrativa bíblica que na verdade Absalão foi enterrado lá no bosque mesmo, E ele ficou lá onde ele foi mesmo, morto. foi retirado do poder. Oi? Ele ficou por lá mesmo, Davi não foi retirado. Ficou por lá mesmo. Ficou por lá mesmo. Até que tá. É, mas ele cortava anualmente, né? Se ele não cortasse, ia no chão, né? Tinha acabado de cortar, hein? Mas, tinha acabado de cortar aqui. Corta as pontas, por favor. Quando você vai no salão e pede para parar as pontas. Exato. E aí, gente, pra gente finalizar, né? Quando Davi soube da morte de Absalão, ele vai fazer uma pergunta. O versículo 29 vai dizer o seguinte: os homens trouxeram a notícia, né, sobre a guerra, sobre o que aconteceu, e a única coisa que Davi quer saber é, versículo 29, e quanto a Absalão, está bem? E aí, os homens, os mensageiros, não deram a notícia. Esperaram vir o segundo mensageiro e contou ao rei que Absalão tinha sido morto. Essa pergunta de Davi era um jogo de palavras no hebraico. Quando ele pergunta se Absalão está bem. Em hebraico é como se ele estivesse perguntando: está Shalom com Absalão? Porque Absalão no hebraico, Ab-Shalom. Shalom significa paz. Significa bem, né? Shalom, paz. Absalão significa paz. Então quando ele pergunta há paz em Absalão? Há Shalom em Absalom? É um jogo de palavras que Davi faz em meio a essa circunstância. Então é interessante isso dentro da Bíblia, né? Mas não tinha Shalom em Absalom, né? Tinha morrido. Pois é, então Davi pranteou por seu filho Absalão e disse o seguinte: quem me dera tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. Então esse é o fim daqueles que conspiram contra os ungidos de Deus. Por isso que Davi não matou Saul. Porque todo aquele que conspira contra o ungido de Deus, olha como acaba. Então é melhor deixar que Deus tome as suas atitudes, que Deus faça a sua vontade, do que Davi fazer sua própria vontade. Esse videozinho para vocês. Uma cena da novela.
Detalhes. Bom, ele estava de cavalo, não estava de mula, o cara não ficou errado pelo cabelo, ficou pelo pescoço. Ele não enfiou 3 dados no foi uma lança. e não apareceram 10 jovens para matar ele. Verdade. Ele só morreu na hora lá. Em 1 minuto de vídeo. Viu? Então olha só, as adaptações como são feitas. Hã? É o VAR. Pegou assim certinho. Ficou assim, ó. Exatamente. Certinho. Exatamente. Veja, são detalhes que podem ser importantes. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas todos nós aqui somos críticos. É porque tá muito fresco agora, né? A gente acabou de ler como aconteceu, né? Então assim. Não, mas é bom ver justamente pra isso, porque é um exercício. Ué, se eu não tivesse assistido, não faríamos esse exercício. Você não lê muita Bíblia, você pega a novela, pega as coisas totalmente distorcidas. Exatamente. A Bíblia fala que ele não morreu pelos dardos. Ele morreu porque 10 jovens depois, Jobe mandou, vai lá e mata o desgraçado. Então mataram ele lá. Então ele foi transpassado 3 vezes, por 3 dardos, ainda não morreu, né? E depois que ele caiu no chão, os 10 ainda foram lá e mataram ele lá. E ali mesmo ele foi enterrado. Então, gente, esse é o fim de Absalão. Tem uma observação. É o Ele fim não da era novela. bonito ali. Outra coisa. Olha, a beleza é relativa. Então vamos lá. Isso que ela falou da cena foi o mais importante. Mais importante, é o que ela conseguiu examinar, né? Foi o que ela conseguiu examinar. Eu não percebi. Porque tinha falado, né, que a beleza dele era tão extrema, né? Deixei com chave de ouro. É mais natural pra ela ver essa parte. Gente, semana que vem, terça-feira que vem, nós vamos terminar 2 Samuel, tá? Leitura dos capítulos 19 até o 24, tá? 19 ao 24, nós vamos falar sobre o fim do reinado de Davi, tá? As conspirações não acabaram, vão ter mais conspirações contra Davi, tá? Vamos ver como é que foi o fim do reinado de Davi. Então, próxima aula, final do livro de 2 Samuel. Só símbolo judaico. O cara usa uma estrela de Davi desse tamanho assim, um colar de ouro. As roupas no culto dele... O cara tem cabelo? Não, ele tem um cabelo curto. No culto eles se vestem de branco, uma túnica branca, e tem a menorá, tem uma estrela de Davi. É uma mistura de judaísmo com espiritismo, com cristianismo, uma coisa esquisita que vocês veem assim. E eles fazem procissão em monte. Não sei se procissão é a palavra certa, mas eles sobem um monte assim. Os líderes da igreja, homens e mulheres, na frente, vestidos com roupão branco, com cajado na mão, indo, e o povo vindo atrás, subindo num monte, aí lá no monte. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time.